Duna já chegou nos cinemas e tem muito o que falar. Então senta aí que hoje eu vou dar minha opinião sobre essa adaptação tão esperada pelos fãs. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais, para você não perder nenhum episódio e ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Hoje vim conversar com vocês um pouco sobre Duna, uma adaptação muito esperada pelos fãs e que chegou semana passada nos cinemas. E novamente, como já feito no último Pipoca Opina, eu vou separar em fatores de análise para melhor compreensão, beleza? Serão eles sinopse, elenco, roteiro, efeitos especiais, trilha sonora e a minha conclusão sobre o que eu achei desse filme. Avisando que este vídeo de opinião foi realizado em cima da experiência de ter assistido ao filme Duna de 1984 e lido alguns materiais isolados sobre a narrativa. Não li os livros e nem tenho conhecimento aprofundado. Vim dar minha opinião como uma espectadora leiga, assim como muitos de vocês que também se interessaram em assistir. Antes de começar a falar sobre o filme, vamos falar sobre o que se trata a história. Duna é um filme baseado em uma saga de livros de 1965 do autor Frank Herbert. O universo desse mundo alternativo é habitado por diversas comunidades em vários planetas. Cada grande casa tem seu planeta para administrar e reportar ao Império, como se fossem grandes feudos. Duas dessas grandes casas são os Atreides e os Harkonnen. Os Harkonnen, até então, eram os atuais administradores do planeta de Arrakis. Mas, por uma decisão do Imperador, esse planeta passou a ser administrado pela Casa Atreides, depois de mais de 80 anos sob o domínio dos Harkonnen. Arrakis é um planeta predominantemente desértico, cobiçado mundialmente por ser um local onde se encontra uma especiaria muito utilizada na sociedade. Por isso o nome Duna, por causa das dunas de areia. Com essa mudança, os Harkonnen invadem Arrakis para derrubar os Atreides e reconquistar o domínio. Nesse meio tempo, temos Paul Atreides, o herdeiro da casa Atreides, que diariamente tem alguns sonhos estranhos com esse planeta Arrakis e a comunidade que mora neste local. Além disso, há uma profecia que diz que o Messias está por vir e que ele vai tirar Arrakis da escravidão e trazer prosperidade. Bom, eu não vou me estender muito, mas deu para entender um pouco sobre a história, né? Então vamos para o elenco. A escolha do elenco me causou algumas dúvidas quando eu estava planejando de ir assistir ao filme. O Timothée Chalamet e a Zendaya como protagonistas me causou um pouco de estranheza. Mas por quê? Comparando com o filme de 1984, os atores dessa nova adaptação ficaram muito diferentes. Não estou comparando aqui em relação aos livros, estou comparando única e exclusivamente com o filme anterior que já foi produzido. Timothée, para mim, não conseguia transmitir a aparência de um guerreiro, nobre, herdeiro de uma casa muito rica. Boy. Duncan, can I trust you with something? Yes, always, you know that. I've been having dreams. Muito habilidoso e futuramente o tal do Messias que Arrakis aguarda. O ator Kyle MacLachlan, na primeira adaptação, conseguiu transmitir isso um pouco melhor, apesar da fraca atuação. Pra mim, ele parecia saído de um filme do Tim Burton. Um jovem deprimido e inseguro, fraco e frágil, com olheiras profundas, que não saía pra rua e muito menos socializava com as pessoas. Inclusive, achei muito parecido com a caracterização de Edward Mãos de Tesoura. Mas durante a sessão no cinema, consegui pegar um pouco de carisma por esse ator e a atuação dele foi muito boa. A Zendaya, por outro lado, já é uma questão mais pessoal. Ela aparece muito pouco no filme, mas sem considerar o tempo de tela, eu acho ela uma atriz muito pouco carismática e eu não consigo gostar das atuações dela. Parece que ela tá sempre emburrada ou odiando alguém. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. I know you. Mas o pouco que ela apareceu, apesar de ainda me transmitir essa sensação, não foi uma atuação ruim. Outros atores como Oscar Isaac, que eu gosto muito no papel de Leto Atreides, pai de Paul e líder da família Atreides, e o Jason Momoa, que é um ator meio bruto, chego às vezes a compará-lo com Arnold Schwarzenegger, por causa do tipo de papéis que ele costuma fazer, mas que sempre me surpreende nas atuações. Foram escalações muito boas. No geral, as escalações foram muito boas. Não gostei muito do casal principal, mas funcionou bem. A atuação foi boa e conseguiram transmitir o que precisavam transmitir. Entre muitas aspas, porque parecia que o Timothée ia desmaiar a qualquer momento. Mas acho que é resquícios da sensação de personagem do Tim Burton. Deixando um pouco de lado a escolha dos atores,
Vamos para o roteiro. Como já comentei, eu não li os livros. Eu assisti ao filme de 84 e li alguns materiais sobre. Mas partindo dessa referência para comparar, a nova adaptação trouxe um roteiro muito bom e muito bem explicado, com algumas abordagens interessantes e diferentes da primeira versão, e que trouxe maior facilidade de entendimento para leigos como eu. Foi tudo muito bem explicado, apesar de não tão aprofundado, como as casas eram divididas e o que elas faziam. Além de tudo, quais foram alguns dos motivos para algumas atitudes políticas. Quem era a mãe de Paul e por que ele poderia ser o Messias. Além de muitas outras informações que ficaram mais fluidas e fáceis de entender nessa nova adaptação. Eu sei que chegou um dia e eu falei: vai sair esse filme nos cinemas, por que eu não assisto a primeira versão antes? Para poder ter uma contextualização ali e saber um pouco melhor do que se trata. E fiquei perdida do começo ao fim, sem entender muito sobre o que se tratava, além de saber do grande Messias que estava por vir e de uma guerra que estava acontecendo em Arrakis. Então, pela dificuldade que eu ouvi falar que tem sido adaptar Duna para os cinemas, por ser uma história muito complexa e cheia de detalhes, eu achei que o roteiro ficou muito bom. E como nos primeiros segundos de tela nós já sabemos que Duna é parte 1, não me surpreendi com o final aberto. Inclusive, isso foi algo muito engraçado, porque na hora que eu vi o parte 1, eu pensei: nossa, será que vai parar justo naquela cena? Então, sim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha pensado que provavelmente pararia numa cena lá específica que eu tinha assistido no filme anterior e que provavelmente faria sentido se parassem ali. E parou exatamente ali. Eu achei engraçado. Mas tão importante quanto o roteiro, temos os efeitos especiais. E sobre eles não temos o que criticar, mas não vou nem comparar com o filme de 1984, porque seria uma comparação injusta. Mas dessa vez trouxeram um realismo absurdo para os monstros de areia, para os Fremens, habitantes de Arrakis, e para a tecnologia diferentona de armamentos, escudos naves que o autor criou e explorou na época. As cenas de batalha aérea e dos monstros de areia foram simplesmente excelentes, sem tirar nem pôr no que temos hoje em muitos filmes e narrativas semelhantes. Muitos momentos, cenas e efeitos especiais estão atreladas geralmente a uma melodia. E é sobre isso que vamos falar agora, a trilha sonora. A trilha sonora de Duna é muito boa e muito contemplativa. What's to become of our world? Transmitiu uma sensação de grandiosidade quanto às maravilhas do deserto de Arrakis e as possibilidades que ele pode gerar. Além disso, essa foi uma das coisas que mais trouxe proximidade com o filme de 1984. Achei a escolha da melodia e a forma que ela foi encaixada muito semelhante com a primeira adaptação. Uma melodia pouco caricata e muito mais intensa em alguns aspectos, além de sempre trazer essa sensação de grandiosidade. Transmite até uma sensação de igreja, melodias de igreja, onde tem aquela adoração e nos sentimos pequenos diante daquilo. Mas não podia ser nada menos do que isso vindo de Hans Zimmer, também compositor de trilhas sonoras incríveis e inesquecíveis como Gladiador, Piratas do Caribe, a trilogia Batman de Christopher Nolan, Sherlock Holmes e muitos outros filmes. Agora, depois de muito falar, vou concluir a minha opinião sobre o filme Duna. Muitos disseram em várias críticas de pré-lançamento que nós poderíamos sentir mais do mesmo, pois muitos filmes e histórias parecidas foram lançadas anteriormente, apesar do livro ter sido escrito em 65 e inspirado muitas dessas narrativas. Eu, particularmente, não tive essa sensação. Em poucos momentos, eu conseguia comparar com outros filmes de referência como a saga Star Wars. E quando eu comparava, eu pensava: nossa, isso parece Star Wars, será que o George Lucas se inspirou nisso? Ou naquilo? Mas a narrativa, no geral, foi muito mais exótica e política do que eu já tinha visto. Conseguiu ser inovadora e única diante de muitos filmes de ficção científica e trazer uma história realmente empolgante. Saí dos cinemas querendo ler todos os livros para entender mais. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que mesmo algumas escolhas de atores não fez muito meu gosto, a narrativa conseguiu ser envolvente a ponto de me fazer querer assistir a continuação. E acho que não foi apenas eu que saiu dos cinemas com essa euforia. O filme foi excelente em todos os aspectos que a gente poderia julgar, inclusive no final aberto, pois como desde o começo já havia sido avisado que seria a parte 1, achei o corte que fizeram no trecho que decidiram pausar muito interessante e estratégico. Como já foi confirmada a parte 2, não podemos nos sentir órfãos da parte 2. Mas se não tivéssemos essa confirmação, seria bem esquisito terminar o filme daquele jeito. Mas como a continuação já foi confirmada, sigo sem críticas negativas.
adorei o filme, adorei o enredo, adorei os efeitos especiais, adorei a trilha sonora, adorei simplesmente tudo. Não estava esperando muita coisa, porque eu realmente não sou muito fã de Duna, não conheço as histórias, não li os livros, mas eu realmente consegui me entreter e me envolver com toda a narrativa, com a história de Duna e tudo que ela pode nos oferecer. Se você ainda não assistiu, coloque na sua lista, pois é uma experiência que realmente vale muito a pena. Espero que a minha opinião tenha sido válida de alguma forma e me conte nos comentários o que você achou para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto. E se você assistiu até aqui, responda a pergunta secreta nos comentários. E a pergunta secreta é: você já assistiu Duna? E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais, que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma Roxinha de segunda a quinta às 6 horas da tarde. E se gostou, se inscreve no canal para não perder mais nenhum episódio, curte e compartilhe com seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Aqui é a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!